Querido povo de Deus, cumprimento a todos vocês na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? E já quero estar agradecendo cada um de vocês que tem nos apoiado aqui no YouTube de forma tremenda. Deus abençoe. Como prometido, de fazer a segunda parte de um tema que eu tenho certeza que falou tremendamente no vídeo anterior, e gostaria de fazer a segunda parte. Todo porquê, esse é o tema, todo porquê tem uma resposta de Deus. Nenhum porquê fica sem uma resposta. Talvez você está sem uma resposta hoje, talvez a sua mente está cheio de ponto de interrogações, o porquê que está acontecendo isso, o porquê que isso está acontecendo, o porquê que isso foi acontecer. Existem vários porquês e todo porquê tem uma resposta. Talvez alguma decisão precipitada fez que acontecesse algum fracasso, alguma derrota. Isso também já é uma resposta. Quando nós paramos e prestamos atenção em nossa vida, em nossa trajetória, em nossos passos, em nossas atitudes, nós vamos entender que até mesmo o tempo está respondendo algumas questões, algumas perguntas que surgem em nossa mente. Talvez a sua mente ele é uma oficina hoje de porquê. O porquê que eu estou passando essa enfermidade. O porquê que eu estou passando por essa luta. O porquê que essa porta fechou. Acontece vários porquês. É raro alguém dizer que sempre ele tem resposta para todas as coisas. Isso é praticamente impossível de acontecer, de alguém bater no peito e afirmar que ele tem todas as respostas de algumas dúvidas que até ele mesmo recebe. Que bom que todos nós tivesse automaticamente resposta para os nossos porquês. Tem porquê hoje, tem um porquê que surge na minha vida hoje, que daqui 1 ano, ou até mesmo 2 anos, ou 10 anos eu vou entender o porquê que isso aconteceu, o porquê que isso foi desse jeito, dessa forma, o porquê que isso teve que acontecer. Sempre existe uma resposta. Às vezes nós passamos desapercebido, nós não entendemos, e Deus respondendo algumas questões, respondendo algumas perguntas que surgem em nossa mente. Se nós for olhar para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver homens que eles poderiam perguntar o porquê que está acontecendo na sua vida. Lembra do nosso irmão patriarca Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus. A prova acontece na vida de quem é temente a Deus? Sim, a história de Jó é verídica. A história de Jó é um exemplo que Deus também prova quem é temente. Além de Jó ser temente, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. O que é se desviar do mal? É ter uma fofoca, Jó, aqui não é meu lugar. É ter uma reunião falando de política, Jó, aqui também não é meu ambiente. Aqui não é o local que me adequada, que eu entro, que eu consigo adaptar. Não era a expectativa de Jó. Jó se desviava do mal. E quando a prova chegou na vida de Jó, talvez veio várias questionações, o porquê disso, o porquê daquilo. E Jó,
ele vai ter a resposta de Deus lá na frente. Sempre Deus vai nos responder. Quando ele não responde agora, ele vai responder amanhã ou no dia que ele quiser. Só aprenda, entenda que os teus porquês têm uma resposta de Deus. Talvez ele está te respondendo algumas questões, estão respondendo algumas perguntas que surgiu na sua vida. Eu vou contar um pequeno testemunho, talvez vai edificar um pouco da sua fé e você vai tranquilizar a sua alma, o seu espírito. Eu lembro que eu estava deslocando de uma cidade para outra. Eu não tinha muita pressa, pois na cidade que eu ia eu não tinha um compromisso naquele dia, eu tinha no outro dia. Então qualquer hora que eu chegasse naquela cidade, estava tudo bem. Eu lembro que quando nós compramos a passagem para deslocar para outra cidade, eu, minha esposa e nossos filhos pequenos, talvez a nossa pressa não era por nós, era para que nossos filhos não cansassem na viagem. Era uma viagem de pelo menos 2 horas. 2 horas de viagem. Nós tínhamos que pegar um ônibus até uma certa cidade e de uma cidade deslocava para outra. Eu lembro que nós compramos a passagem, só não vou falar o nome da empresa. Compramos a passagem tal hora assim. E de repente nós ficamos ali esperando o ônibus. Passamos uns 40 minutos esperando o ônibus. E de repente o ônibus vem aproximando. E a pessoa que estava responsável na venda da passagem olha para nós e disse: não viaja nesse ônibus, não vai nesse ônibus. Naquele momento eu não questionei a ela, mas eu questionei ao meu espírito e questionei a Deus. Eu não perguntei o porquê que nós não poderia viajar se era o horário exato ali da passagem. Por que nós não poderia viajar, pois já estava pronto de sair o ônibus? E de repente aquela mulher olha e diz: não viaja nesse ônibus, espera o outro que está chegando lá. E eu falei para ela: mas o horário do ônibus não vai modificar nada. Ela: não, porque é da mesma empresa e não tem opcional de poltrona, você pode sentar em qualquer local. E de repente nós ficamos ali sem entender. Esperamos mais 1 hora de relógio. E de repente o outro ônibus que estava atrasado veio e nós embarcaram nesse ônibus. Por incrível que pareça, quando nós estávamos chegando na primeira cidade, aquele ônibus que nós ia entrar, que nós ia embarcar, sofreu um grave acidente de uma carreta que bateu no fundo do ônibus. E o ônibus bateu na frente da carreta. Teve alguns ferimentos, não sei se houve morte, não sei se houve algum ferimento grave, mas só sei que teve esse acidente. E de repente nós chegamos naquela cidade. E saímos daquela cidade e fomos para outra cidade. Chegamos um pouco tarde, mas um coração alegre, entendendo que Deus é poderoso. E naquele momento ele respondeu o porquê daquilo. O porquê que Deus quis nos guardar, nos livrar. Queria que isso não acontecesse. Queria que não houvesse aquele acidente. Queria que não houvesse aquela tragédia. Mas se foi para Deus,
poupar a minha vida ou poupar alguém da minha família, louvo a Deus por Ele ter feito grandes coisas e Ele continua sendo fiel, continua sendo perfeito para responder todos os teus porquês. Coloque aqui embaixo. Se você gostou da mensagem, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, escreve, deixa o seu joinha. Deus abençoe.